Acompanhe esse versículo da Bíblia aqui comigo. Então Pedro disse, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Nesse vídeo eu vou te ensinar como perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Você não vai guardar mais rancor de ninguém. E aí, guys, eu sou o Ger, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E bom, seguinte, nesse vídeo aqui eu vim aqui te ensinar a cumprir o princípio bíblico de perdoar pessoas 70 vezes 7. Então, a partir desse vídeo aqui, as pessoas não vão mais precisar pedir perdão pra você perdoar elas, porque você vai perdoar elas na hora que elas fizerem alguma coisa mal. Você vai entender na hora e vai sair andando tranquilamente e feliz. Aquela mágoa não vai ficar dentro de você, aquele veneno não vai ficar dentro de você, fechou? Então vamos lá. Tá, agora vamos pensar nessa história aqui. Teve uma criança que ela foi completamente rejeitada quando ela era criança. Ela não foi rejeitada e mudou aquilo. Ela não mudou aquilo. Ela simplesmente foi rejeitada e pegou aquele hábito de rejeitar pra ela. Ou seja, todas as vezes que alguém fala com ela, ela rejeita. Só que certo dia essa pessoa encontra uma outra pessoa super feliz, super positiva e super cheia de ideias. E o que acontece? Quando essa pessoa super feliz, super positiva e super cheia de ideias chega nela, ela olha pra pessoa e fala e sai andando. Essa pessoa não falou nada, essa pessoa não xingou, essa pessoa não brigou, essa pessoa não gritou, ela simplesmente fez um gesto e saiu andando. Ela simplesmente desprezou. Agora, a pessoa positiva que chegou tem uma mágoa. Porque ela fala assim: esse cara me desprezou. Onde já se viu isso? Aquele cara me desprezou, não é possível. Por que esse cara me desprezou? E esse é o fato. Agora a pessoa positiva tem um rancor dentro de si. Já dizia um sábio que guardar rancor é como beber veneno e esperar que alguém morra em seu lugar. A neurociência diz pra gente que o rancor tem a ver com a retribuição do que a pessoa fez pra você. Ou seja, a pessoa te ignorou, você vai começar a ignorar ela pra ela ver como que você se sentiu. Como foi triste, como foi doloroso aquilo pra você. E aí quando você fica pensando nisso, isso te traz o rancor, isso te traz a falta do perdão. Mas veio aqui para resolver os seus problemas. Por quê? Porque a partir de agora você nunca mais vai guardar rancor de ninguém, porque você vai aprender a perdoar. A primeira coisa que eu tenho para falar para você é que como você reage indica o quão difícil vai ser para perdoar. Ou seja, alguém veio e falou um monte de merda pra você. E aí, em vez de você falar um monte de merda pra ela, você escutou calado e depois você foi lá e agiu naturalmente de novo. Bom, aquilo lá com certeza doeu em você e eu entendo, e tá tudo bem doer. E aquilo lá doeu em você e você não é o pecador ou o cara errado por sentir essa dor. Tá tudo bem. Só que qual que é a questão? Você sentiu, só que você agiu de uma forma natural. Você fingiu que não sentiu. Você fingiu que estava tudo bem. Eu amo uma frase que diz assim: finja até se tornar. E aí você fingiu que estava tudo bem. Quando você fingiu que estava tudo bem, o que aconteceu? Aquela pessoa achou que estava tudo bem do mesmo jeito. E aí você vai me falar: não, mas se eu fizer esse negócio aí, a pessoa nunca vai aprender. Olha só, presta atenção. Se quiser mostrar pra alguém que você se magoou com ela, chega nela e senta na mesa e fala assim: cara, eu não curti essa atitude por causa disso, disso e disso, eu me senti assim, assim, assim. A pessoa vai falar: meu Deus, eu não sabia que eu tinha feito isso, me desculpe. Ou enfim, e se for uma pessoa que não vai te dar ouvidos, se você fizer qualquer outro tipo de coisa também não vai adiantar. Você ficar magoado, ou ficar ignorando, ou ficar sem falar com aquela pessoa, não vai mudar nada na sua relação. Essa é a maneira menos efetiva de você conseguir mudar a mentalidade de alguém. A maneira mais efetiva é você sentar, fazer perguntas e esclarecimentos. Só que agora vamos imaginar um cara que ele reagiu completamente diferente. A pessoa gritou com ele gritou com a pessoa. A pessoa gritou com ele gritou com a pessoa. Retrucou ele retrucou. Ficou aquele bolo louco. As duas pessoas saem bravas. Nenhuma das duas saíram humilhadas. As duas saíram com a razão. Só que vai ser muito mais difícil pra você perdoar. Por quê? Porque agora você vai ter que lidar com orgulho. E lidar com orgulho é uma coisa horrível de se lidar.
Por quê? Porque nós temos o orgulho de natureza, nós temos o nosso egocentrismo de natureza. A Bíblia diz assim que quando um pecou, todos pecaram. Então quer dizer que nós temos, isso a nossa natureza é ter o orgulho. Quando você sai com a razão, você precisa perder a razão para ir lidar com aquela pessoa, para ir falar com aquela pessoa, para ir pedir desculpa para aquela pessoa por você ter feito aquilo. Quando você reage mal, você tem que lidar com orgulho. Então fica muito mais difícil de você pedir perdão para aquela pessoa. Impossível? Nem um pouco. Você consegue de uma maneira muito simples, mas a batalha dentro de si vai ser grande. Para você não ter que lidar com essa batalha, para você não ter que lidar com essa batalha interna que vai acontecer aí com você, aconselho você a sair de perto quando você vê que tem alguma coisa esquentando a discussão, sair ou fingir que tá tudo bem, ou concordar com a pessoa, para que não entre no seu orgulho, porque quando entra no orgulho é facada, fatal. Outra coisa que pode mudar a sua perspectiva sobre as pessoas e sobre o perdão é você acabar com as suas expectativas sobre as pessoas. E o que é expectativa e como acabar a expectativa? A expectativa é quando você fica assim, nossa, ele vai fazer isso pra mim, ele vai fazer aquilo outro. E a pessoa não faz, e aí acaba te frustrando e você tem que perdoar aquela pessoa. Se você não tiver expectativa nenhuma, tudo que a pessoa fizer vai ser muita coisa pra você. Fala, meu Deus, não acredito que você fez isso pra mim, amigo. Muito obrigado. Por quê? Porque você não tinha expectativa. E como acabar com a minha expectativa? Todas as vezes que vinha um pensamento de expectativas na sua mente, você diminui essa expectativa se não depende de você. Por quê? Porque tem muita coisa que depende de você. Então escrever 10 folhas disso aqui depende de mim. E eu posso colocar expectativa em mim, pelo tanto da minha capacidade, porque eu sei que eu confio em mim, porque eu sei que eu vou fazer, e isso sim pode ser a minha expectativa. Ou ter expectativa em Deus, que não vai te frustrar, relaxa. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele falou, você pode botar expectativa. Ao contrário disso, não ponha expectativas nas pessoas, mas sempre elogie as pessoas após elas fazerem algo bom, porque isso incentiva elas a fazerem mais coisas boas. Muitas vezes as pessoas não estão fazendo coisas boas pra você porque você está esquecendo de elogiar, honrar e reconhecer. Falando em honrar, honre esse vídeo aqui com o seu like, deixa a sua honra aqui e mostre que o meu tempo aqui tentando ajudar você está sendo válido. A próxima dica que eu usei na minha vida para começar a perdoar as pessoas, para não guardar rancor das pessoas, é entender que eu errei muito ontem. Isso tem muito a ver com a minha evolução constante. Ou seja, ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa, amanhã eu serei outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa todos os dias, eu não vivo o mesmo dia todos os dias. Ou seja, amanhã eu terei outros aprendizados e muitas coisas que eu acho hoje, que eu afirmo hoje com todas as minhas forças, amanhã provavelmente não vão fazer nem mais sentido pra mim. Por quê? Porque eu passei a noite inteira tentando entender por que eu tinha aquele pensamento, fazendo perguntas pra mim. Quando você tá evoluindo constantemente, você entende que nada é permanente. Não, esse papel só fica aqui. Amanhã você pode falar assim, não, mas por que ele só fica aqui? Ele pode ficar em outros lugares, aqui ele não atrapalha ninguém. Entendeu? Então você pode mudar completamente. Então quando você começa a fazer isso, o que acontece? Você consegue perdoar as pessoas mais rápido. Por quê? A pessoa teve uma atitude com você que deixou você bravo. Aí você fala, tá bom, amanhã isso aí não pode nem fazer mais sentido pra ela. Amanhã ela pode mudar, ela pode evoluir e tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu também evoluí. Então é aquele caso, se a pessoa tem a mesma rotina todos os dias, eu trabalho até sexta-feira às 18 horas, sábado e domingo eu tenho um dia de descanso e aí eu vou para o mesmo lugar e eu durmo nas mesmas horas e eu faço todas as mesmas coisas e eu não aprendo nada e é sempre as mesmas coisas, as mesmas atitudes, eu não evoluo. Então se você vive todas as semanas da sua vida assim, você não viveu uma vida, você não viveu 40 anos, você não viveu 30 anos, você não viveu 19 anos, você não viveu 16 anos, você viveu apenas uma semana. Por quê? Porque você viveu todas as semanas iguaizinha. Muita pouca diferença. Então quando você evolui todos os dias, fica muito mais fácil de você perdoar alguém. Protagonismo. Essa aqui é uma dica perfeita. Esse dia eu tava na igreja e houve uma pregação, eu tava falando lá. Nossa, aquele cara errou comigo, aquela pessoa errou comigo também, e isso aconteceu, e aconteceu aquilo outro. Só que qual que é a questão? Você não contou pra pessoa
que você se sentiu mal. E aí a gente volta lá para a primeira dica. Você não contou para a pessoa que você se sentiu mal. O que você fez? A responsabilidade do erro da pessoa cai sobre você. Por quê? Porque você não contou que ficou triste. Então a pessoa nunca soube que te magoou. Você só ficou de mal dela, saiu andando, enfim. Então você errou junto com a pessoa por não ter contado para ela que você tem ficado magoado. Então você tem que entender uma coisa. Para de botar a culpa em outras pessoas e começa a assumir a responsabilidade de resolver aquilo. Quando eu era criança, meu pai falava assim pra mim: para de tentar achar o culpado e começa a resolver o problema. Sempre observe o seu erro antes de falar do erro da pessoa. Porque quando você observa, você se torna uma pessoa protagonista e você começa a resolver todos os seus problemas e não só ficar reclamando. Mas se você quiser continuar reclamando, tá tudo bem e a sua vida vai continuar da mesma forma. A outra coisa que eu tenho pra falar pra você é você aceitar o processo. Por quê? Porque perdoar não é assim: perdoei, nossa, como é fácil. Não é assim. Perdoar é um processo. Você vai ter que ficar desviando pensamentos todas as horas. Você vai ter que ficar encontrando com essas pessoas e fingindo que tá tudo bem todas as horas, até você se tornar, até você começar a viver o fingindo que tá tudo bem, só que de verdade. Isso é um processo e vai demorar e vai ser difícil, mas é possível e você consegue, tá? A outra coisa que eu fiz foi parar de dar valor às coisas. Como assim parar de dar valor às coisas? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando você ama dinheiro, que é uma coisa, quando você ama esse papel demais, você ama mais do que as pessoas, quando você ama mais do que as suas emoções, com certeza isso aí vai ter uma dificuldade imensa para perdoar as pessoas. Por quê? A pessoa pegou 5 reais seu. Pegou 5 reais e nunca mais devolveu. Pegou 50 reais seu e nunca mais devolveu. Pegou 1.000 reais seu e nunca mais devolveu. Cara, quando você fica bravo com aquela pessoa, quando você fica magoado com aquela pessoa, quando você fica com raiva daquela pessoa, e o raiva que eu tô querendo dizer é fica expondo esse sentimento para aquela pessoa, você está amando mais ao dinheiro, você está amando mais as coisas do que as pessoas. E essa é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Mas essa é a questão: use as coisas e ame as pessoas. Não use as pessoas para amar as coisas, tá? Então, se a pessoa foi lá e quebrou um item de muito valor seu, cara, valorize a sua paz, valorize o seu estado emocional. Cara, tá tudo bem, cara, era só uma coisa, daqui a pouco a gente vai lá e conquista mais. Não tenho possibilidade de conquistar mais. E se alguém conquistou, você também tem a possibilidade. É só você ir lá e perguntar pra aquela pessoa: cara, como que você conseguiu conquistar? Aí ela vai falar pra você as técnicas que ela usou, ela vai compartilhar conhecimento com você. E se você pegar, você vai conseguir perdoar as pessoas 70 vezes 7 como Jesus. Pare de dar valor às coisas e comece a dar valor ao seu estado emocional e às pessoas. A última dica é a dica mais importante que eu tenho pra dar pra você. Pare de imaginar diálogos que você ganha discussão. Quando eu era criança acontecia algo muito louco. Eu brigava com meus primos, mas assim, briga de criança. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O que acontecia? Eu pegava e chegava em casa. E quando eu chegava em casa, eu ficava assim: cara, o que eu poderia ter respondido para aquela pessoa que ia fazer eu sair por cima? E aí eu encontrava a resposta. E aí eu ficava deliciado. E quando eu ficava deliciado, acontecia algo no meu cérebro. Claro que quando eu era criança eu não sabia disso, mas acontecia algo no meu cérebro. Um neurotransmissor chamado dopamina começava a agir. E o meu cérebro entendia que aquele pensamento era algo muito bom. Então ele criava o hábito de me dar aquele pensamento. Então eu sentia prazer quando eu pensava naquele negócio. Então todas as vezes que eu precisava de prazer, eu começava a pensar naquele negócio. Só que aquilo era uma memória negativa. Aquilo ali era uma memória negativa pra mim. Só que eu não conseguia enxergar, eu conseguia só enxergar o prazer. E aquilo fazia eu me sentir muito mal. E aquilo ali fazia a dificuldade de perdoar aquela pessoa muito mais difícil pra mim. Muito maior pra mim. Então quando você fica imaginando você ganhando diálogo, o que eu poderia ter falado, como eu poderia ter agido, e se essa pessoa disser isso aqui pra mim, eu falo isso na cara dela. Quando você diz isso, o que vai estar acontecendo no seu cérebro? Você está liberando dopamina de uma forma negativa. Então você está
potencializando a negatividade, você está criando o hábito de pensar negativo. Por isso que muitas vezes você fala assim, agora eu vou pensar só positivo, e aí vem aquele monte de pensamento negativo na sua mente. Por quê? Porque você ficou muito tempo potencializando pensamentos negativos. Quando você potencializa pensamentos negativos, o que acontece? Cria o hábito de pensar negativo, e para você criar o hábito de pensar positivo de novo, vai levar um tempinho aí. E eu ainda vou falar do poder do hábito. Eu vou falar o que faz você ter um hábito, como ter hábitos mais saudáveis, como converter o hábito de pensar negativo para um hábito de pensar positivo, como ver as coisas de uma forma boa, como ter esses hábitos que te ajudam a crescer, que te ajudam a evoluir mentalmente e evoluir espiritualmente também. Tá bom? Mas isso aqui vai ser assunto para um próximo vídeo. Então se você quer saber sobre isso, clica em inscrever-se aqui embaixo no canal. E é isso, fique com Deus, beijo e tchau, tchau, fi!